Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nosso conteúdo. Vamos à história. Tudo começou numa noite tão densa que parecia sugar o ar das ruas escuras de Quixeramobim. A lua estava estranha, como se não pertencesse àquele céu inteiro de estrelas opacas e nuvens longínquas, dispersas por sobre o silêncio mudo da praça central. Eu caminhava devagar, tentando afastar a sensação incômoda que me prendia o peito, um peso surdo, sem forma, mas muito antigo, algo feito de sombras que falam e não se deixam escutar. Nas pequenas casas de taipa, as luzes piscavam como se tivessem vida própria, tremelicando sob o prumo invisível de um vento que não se ouvia. Havia um cheiro estranho, lembrando matéria queimada misturada ao cheiro úmido de terra após a chuva longa demais. Tudo ali parecia deslocado, como se o mundo tivesse respirado fundo e esquecido de expirar. Foi quando notei o vulto, não exatamente um vulto. Pensando bem, não sei se era algo sólido ou o desdobrar de uma sombra, a deformação de um reflexo no vidro embaçado da velha loja de secos e molhados da rua José de Alencar. Não era humano nem bicho, nem sequer se movia com lógica, apenas ondulava, hesitante, e parecia observar um silêncio que grita sem ruído. A cidade toda tem suas histórias bem guardadas, sussurros atravessando gerações sobre figuras que surgem ao acaso, no sopro do capim brabo ou no clarão de relâmpagos que nunca caem. Dizem que são seres de outra natureza, nem bons nem maus, apenas antigos. Eu nunca dei muita bola, porque na vida corrida de cada dia, essas histórias se perdem no rumor das vozes e no brilho rasa das luzes elétricas. Mas lá estava eu, frente a frente com algo que não cabia em nenhum roteiro conhecido, numa quietude que não era só do ambiente, mas da mente. Olhei para o céu e a lua parecia se escarrapachar em um ângulo estranho, a luz suacia e se multiplicava em dobras quase imperceptíveis. As estrelas não eram mais estrelas. Tornaram-se pontos de referência migrantes que me convidavam a perder o eixo. Senti o chão fraquejar, não sob os meus pés, mas dentro da cabeça, onde o tempo se enrolava em sonhos ou pesadelos ainda sem forma. Cada instante era como um fragmento quebrado de memória ou um pedaço estranho de um pesadelo esquecido. O que era aquele ser? Não houve respostas, apenas uma implosão silenciosa no meu campo de visão. Ele se fez fluido, depois sólido, depois em retalhos de luz tão intensos que os olhos ardiam ao tentar focar. Não sei quanto tempo fiquei ali, sem respirar, na espera tênue de poder simplesmente fugir dali, mas é quase como se a vontade tivesse sido engolida pelo ar ao redor, que tomou a densidade do chumbo. Talvez seja isso o que mais me assombra, a falta absoluta de um ponto firme para me agarrar. Tudo se dissolvia em alternativas possíveis, em imagens que se retorcem na mente e depois evaporam, deixando um vazio feito de sombras tóxicas e ecos mudos. Entidades que não são entidades. Mercadorias de um universo onde as categorias morais não se aplicam, onde ser anjo ou demônio não significa luz ou treva, mas uma condição primeira e indiferente. Ao tentar lembrar, sinto o súbito vazio, a sequência interrompida de um raciocínio que não se sustém. O que vi fugia dos limites humanos de compreensão, por isso mesmo gruda na pele da alma, com o silêncio de uma promessa que não se cumpre jamais. Voltei para casa cambaleando, sem perceber direito as esquinas que tomara. Aquele corpo estranho em minha memória parecia acompanhar meus passos, quase tão real quanto o som das folhas ao vento, mas impossível de nomear, preso a uma angústia informe que corrói os dias e silencia as palavras. Ainda hoje, cada vez que a lua sobre Quixeramobim cresce com aquela luz anormal, sinto o peso denso daquele olhar, um olhar sem rosto, que penetra sem que haja espaço para um confronto. O mundo inteiro parecia menor e, ao mesmo tempo, vasto demais para eu suportar. Algo que não se vê, mas que toma conta do espaço entre as coisas. Eu queria dizer mais. Recontar com clareza e ordem. Mas as palavras recusam-se, se embaraçam como se temessem despertar o que, talvez, nunca tenha partido. Diria que tudo passou, que é só um sonho estranho da cabeça cansada, mas o silêncio insiste e ocupa cada canto da noite, como se algo soplasse em meu ouvido, em uma língua antiga demais para ser compreendida e para sempre esquecida. Fico aguardando, sem saber exatamente o que, enquanto o vazio cresce em mim, com um medo que não tem nome e que não pode ser dito. E assim a história escapa para onde não sei. Seja lá o que for que se move naquela escuridão, é antigo demais para ser domado, vasto demais para ser encarado, e tão indiferente a nós como o nosso próprio respirar. Apenas sigam comigo, porque ainda há muito a ser contado em um eco distante.